Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, mais uma semana que começa, e hoje nós queremos oferecer este culto em ações de graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, apesar de nós. Todos os anos nós nos reunimos num dos cultos de final de ano para oferecer em ação de graças por todas as bênçãos recebidas, por todos os livramentos alcançados, por todas as coisas que o Senhor nos fez experimentar e superar, e tudo para a glória de Deus. Então, que você aí onde está possa também oferecer suas ações de graças ao Senhor. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo João, capítulo 6, e vamos ler daqui dois versículos, 28 e 29. João 6, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, faz que essa palavra encontre abrigo nos nossos corações, que possamos compreender o real sentido da Tua obra, Senhor, sobre a terra. A Tua obra é crer em Ti, Jesus, que foste enviado pelo Pai para nos resgatar do nosso vil procedimento. Que possamos compreender essa verdade absoluta e testemunhar, baseados nela, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós já temos falado sobre isto muitas vezes, mas nunca é demais que venhamos a ministrar sobre este assunto de tão difícil compreensão, aparentemente simples, mas de uma profundidade tremenda, e são poucos aqueles que têm entendimento dessa verdade. E eu queria chamar a vossa atenção hoje para essa reflexão sobre o crer em Cristo de forma relacional, porque o crer por crer, até os demônios creem e tremem. Mas eu não estou falando dessa fé árida, estou falando da fé transformadora, da fé entranhável, da fé que muda histórias. O capítulo todo é muito rico, traz muitas mensagens e daria margens a uma infinidade de outras tantas. Aqui Jesus multiplica poucos pães e peixes para alimentar uma multidão tremenda, anda por sobre o mar, ministra sobre o fato de ser ele o verdadeiro pão que desceu do céu, e ainda enfrenta a murmuração dos judeus e o abandono de alguns discípulos. Todos os acontecimentos aqui no capítulo não fogem ao padrão didático de Jesus. Tudo para ele era motivo de ensino e edificação aos seus ouvintes. Tudo de maneira muito prática. O que nos faz crer que hoje deveria ser diferente? Eu tenho ministrado muito sobre esse assunto, tenho recebido ministrações de Deus sobre este assunto, que as coisas todas do nosso cotidiano são treinamentos da parte de Deus para que possamos servi-lo com eficácia. Então é preciso que estejamos atentos aos seus ensinos no meio dos acontecimentos, mesmo os mais corriqueiros e triviais que nos cercam. Nada é aleatório ou obra do acaso e nem foge ao controle soberano de Deus na vida de um verdadeiro servo dele. Tudo obedece a um plano didático perfeito e pré-estabelecido. Sejamos sensíveis e sejamos ensináveis para não perder aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Nós estamos terminando um ano traumático, um ano difícil, um ano complexo, um ano que gerou inúmeras perplexidades, não só pelo fato da pandemia, mas foram muitos os acontecimentos que nos cercaram. E nós estamos adentrando um novo ano, que nós possamos olhar para o novo ano na perspectiva
das infinitas possibilidades de Deus. Se olharmos puramente na perspectiva das possibilidades humanas, nós vamos nos frustrar, porque a gente já não está mais com aquele ímpeto de achar que isso vai ser assim, isso vai dar certo por isso. Não. Nós estamos na dispensação do Senhor. E aí, olhemos mais uma vez para a pergunta do texto citado, bem como para a sua resposta. O que podemos aprender aqui? Note bem. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus responde: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou. Quem? Jesus. Como entender a profundidade dessas palavras? Quando nós olhamos para o sistema didático, pedagógico de Jesus, as explicações de Jesus aos seus ouvintes eram, de certo modo, inquietantes. As pessoas trazem perguntas, mas elas têm preguiça de pensar. As pessoas trazem perguntas, mas não querem parar para meditar nos meandros daquilo que ela está querendo saber. Elas querem respostas lineares, num simples clique de um botão, como se faz hoje. E o homem natural não está preparado para ouvir coisas espirituais. Muitos se escandalizaram com suas explicações ao ponto de o abandonarem. Só quem tem ouvidos treinados, ouvidos espirituais treinados, conseguem discernir as coisas do Espírito Santo. Já reparou que Jesus nunca responde de forma direta e linear? Por que será que Ele faz isso? Porque Ele deseja que você e eu paremos para pensar. Segundo lugar, o Senhor não propõe uma religiosidade de fachada, mas algo relacional, visceral, intrínseco. O cristianismo é experiencial, é experimental, não um conjunto de regras meramente teórico a ser seguido. Não. Olhemos o que ele diz nos versículos deste mesmo capítulo, 32 a 35 e 54 a 55, ele diz: declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando se pensa em realizar a obra de Deus, imediatamente vem à nossa mente atos humanitários de caridade. E até mesmo evangelismo. Essas coisas são importantes, sim. Contudo, pelo que acabamos de ouvir do Senhor, estas coisas são consequências de um crer consciente, relacional, experiencial, naquele que foi enviado por Deus, Jesus. Esse crer pressupõe uma entrega obediente, leal e absoluta de todo ser ao senhorio do Cristo. E esse crer gera resultados visíveis, testemunhais. Eu acho muito interessante quando eu encontro ou vejo anúncios de testemunhos a respeito do que Cristo fez na vida de alguém. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. E o maior dos testemunhos não é aquele que você sobe num púlpito e conta uma história da sua vida. O maior testemunho é a sua vida no dia a dia, dentro da sua casa,
fora da sua casa, no meio daqueles que você chama de irmãos, amigos, vizinhos, as pessoas olham e dizem assim, como fora dito por Elias, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. E eu não estou falando de santarronice, eu não estou falando de exterioridades, eu estou falando de alguém que anda retamente na presença de Deus e reflete a glória de Deus por onde passa. Essa entrega não acontece por simples iniciativa do homem. Os judeus religiosos daqueles dias o criticaram e Jesus responde dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Somos escolhidos e vivificados para que possamos receber. Do contrário, nós vamos continuar com a vida árida, miseravelmente infeliz. Em quinto lugar, Jesus é o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. O controle soberano de nossa vida está em suas excelsas e soberanas mãos. Ele nos comprou com preço de sangue, somos dele, ovelhas do seu pastoreio. Ninguém poderá nos arrebatar de suas mãos. Ele disse: todo que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, diz: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Fomos chamados para fazer a obra de Deus. Assim, testemunhar da fé no Cristo não é o que dizemos, é o que somos, dentro e, sobretudo, fora das quatro paredes do templo de pedra e cal. É o mínimo que os que creem nele podem fazer. Quanto testemunho terrível tem acontecido nos lares, nas empresas, nas escolas, nas universidades, daqueles que se dizem cristãos. E aí a gente olha e pergunta: Senhor, tem misericórdia de mim. Será que eu tenho sido um bom testemunho para ti, Senhor? Se não, me reconduz ao caminho eterno, me liberta das minhas inclinações, me ajuda a ser bênção aonde quer que eu esteja e que eu seja luz e não trevas. Em sexto lugar, Jesus é a carne e o pão do céu. Comer da sua carne e beber do seu sangue da vida eterna. Claro que a expressão aqui tem uma conotação espiritual, não literal. A carne crucificada de Cristo é o nosso verdadeiro alimento. E o seu sangue derramado em nosso lugar foi para nos lavar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Por isso participamos da celebração da ceia do Senhor, que é um sermão dramatizado com esses elementos, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus Cristo entregues por nós na cruz do Calvário. A ceia do Senhor é isto, e nós não podemos perder de vista cada vez que participamos dela. Ninguém pode entender esta verdade senão pelo Espírito Santo. Por isso, muitos judeus daqueles dias disseram: duro é esse discurso, quem o pode suportar? Muitos que eram discípulos o abandonaram. Então Jesus se volta para os 12 e pergunta se eles também não querem ir. E Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos a Jesus. Nós temos tudo. Jesus é o nosso arrimo, Jesus é a nossa herança, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso remidor, é aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que apaga nossas transgressões, aquele que nos purifica de toda injustiça. Que hoje o Senhor possa levar essa palavra à profundidade do seu coração, a tocar nos seus lábios, a libertá-lo de todas as inclinações malignas, de todas as inclinações que têm entristecido o coração de Deus. Que o Senhor nos faça crer experiencialmente, que o Senhor nos faça crer em Jesus testemunhalmente e que possamos glorificá-lo em tudo. Tudo que fizermos seja para a glória de Deus, seja para o Senhor e não para homens. Que cada ato
cada tarefa, cada agir nosso, mesmo afora, que façamos para o Senhor e não para homens. Creamos naquele que por Deus foi enviado, Jesus. E a partir desse crer confiante, testemunhemos então. Testemunhar é mostrar as evidências do que se operou em nós. Se não crermos assim, nesse nível, o nosso cristianismo, o cristianismo que professamos, é uma grande farsa. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua semana, que essa palavra toque a profundidade do seu coração. Chega de brincar de ser crentes, chega de fazer de conta que somos cristãos. O Senhor está requerendo de nós nesses dias que façamos a obra de Deus. A palavra precisa chegar aos confins da terra, mas essa palavra primeiro precisa ser testemunhal. As pessoas precisam ver que o Senhor nos mudou, nos transformou. Do contrário, repito, seremos grandes farsas como cristãos. Que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor abençoe os lares, que o Senhor tire os litígios, que o Senhor libere vitórias na justiça, que o Senhor traga saúde aos lares, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, que o Senhor mude histórias, no nome de Jesus. Oramos por essa pandemia, que o Senhor cumpra a vontade dEle no meio disso tudo, e que possamos glorificá-lo também em tudo, em nome de Jesus. Que tenha uma semana vitoriosa, que tenha uma semana na presença de Deus, uma semana cheia de Deus, e que o Senhor visite a sua vida hoje, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.